Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Mais um dia na presença do Senhor. Estamos hoje, dia 14 de julho de 2025. Estamos a 615 dias do término da geração da figueira. E agora é 21h03 exatamente. Brasil de ponta cabeça, o mundo, aliás, inteiro de ponta cabeça, né? O mundo inteiro de ponta cabeça. Eu estava hoje observando determinadas coisas, né? Paz, Vânia, seja bem-vinda, minha irmã. Eu estava hoje fazendo algumas observações, né, na palavra, vendo isso tudo que está acontecendo. Boa noite, Tânia. E aí eu fui lá para Daniel, né? Eu fui para Daniel 11, que lá no final fala do homem que virá aí, né? Boa noite, Aline. E nós temos que entender o seguinte, que nós estamos na formação de um governo único, um governo mundial. E o que está acontecendo? Eles têm que descaracterizar os governos, que nem o nosso está parecendo um bando de palhaço, né? Parece um bando de palhaços deslocados, que, pelo menos no meu tempo de menina, né, um parlamentar, um advogado, ele tinha palavras corretas, ele falava um português perfeito, né? Eu, quando era criança, o meu avô era advogado, e eu lembro do meu avô era uma sumidade em história. O que eu sei, eu devo a ele e ao meu pai. O pouquinho que eu sei, né? E na minha casa eu não tenho um português perfeito, né? Com o tempo você vai perdendo muita coisa, mas na minha casa, nós, os filhos, eram obrigados a falar corretamente, não tinha palavra torpe, coisas, sabe? Nós éramos obrigados a falar corretamente, né? E tô falando porque foi o nível de, como é que diz? As pessoas que eu convivi, né? Meu avô foi o primeiro vice-prefeito aqui da cidade, né? Meu avô era um homem muito culto. E eu lembro dos políticos que vinham na minha casa quando eu era criança, que era de fino trato, podia ter problemas, mas era de fino trato para falar, né? Sabiam, quando faziam um discurso, a cidade parava para ouvir o discurso. Shalom, Joelma. E hoje nós estamos vendo uma patifaria, né? Um presidente que nem o diploma, nem o certificado primário, né, da escola primária ele teve. E recebendo diplomas, né? Diplomas até da Universidade de Coimbra. É uma coisa assim absurda, né? É uma coisa absurda. E pois é, língua portuguesa é exercício diário, exatamente, como a gente já perdemos a fluência e as regras, exatamente. Eu não sou muito de gramática, não, eu nunca gostei muito de gramática, sempre tive pavor. Gramática e matemática, para mim, é terrível. Mas o básico a gente, né, a gente sabe. Mas aí você fica vendo, paz, doutor Ivânia, mas aí você fica vendo, né, você fica vendo o nível que chegou os políticos do Brasil. Agora você imagina do resto, apesar que nós somos tidos como terceiro mundo, né? Mas você imagina o que tá aí na América Latina. É tudo gente que veio, entendeu? Exatamente, vai esquecendo as regras, exatamente, vai esquecendo tudo. Saiu da escola, acabou. Mas como é que diz? Mas nós temos como é que diz? Nós estamos perdendo, como é que eu posso dizer assim? A vergonha, né? Nós temos uma Jezabel lá em cima que fala palavras torpes de baixo calão para as pessoas, né? Chamou os brasileiros de, como é que é o nome?
de vira-lata, né? Eu vou dizer, eu sou uma vira-lata, sim, uma vira-lata com muita paz, Deval. Eu sou uma vira-lata com muito orgulho, porque o vira-lata ele é resiliente. O vira-lata ele sabe enfrentar a vida, né? O vira-lata, e para enfrentar o que nós estamos enfrentando, nós temos que ser vira-lata, mesmo se não for, não vai conseguir passar. Se for de mimimi, não vai conseguir passar o que está vindo aí, não vai. Mas eu fico vendo, agora, a que ponto nós vamos chegar? Era para nós termos evoluído, em questão de 15 anos, nós desevoluímos, quer dizer, evoluímos, né? Viemos para trás. Em vez de caminharmos para frente, o Brasil caminhou para trás. Mas não é só o Brasil, é o mundo inteiro. Boa noite, Patrícia. Shalom, Maria. O mundo inteiro está caminhando para trás. Eu tenho conversado com vários irmãos de vários países e eles dizem que lá fora está do mesmo jeito. Graça e paz, Andréia. Lá fora está do mesmo jeito. A educação acabou. O palavreado correto acabou. A diplomacia acabou, né? A coisa tá tá assim no mais baixo nível que pode existir. Mas por que tá acontecendo isso? Por que tá acontecendo isso? O que eu estou falando aqui, eu vou falar em linhas proféticas. Eu não vou falar, já falei na linha natural, tá? Boa noite, Liane. Eu falei na linha natural, né? O que a gente tá vendo. Mas o que tem por trás disso no mundo espiritual? O que está sendo feito no mundo espiritual por trás dos grandes do mundo? Primeiro, nós estamos no período da volta de Jesus. Esse período é um período onde as máscaras vão cair totalmente. Já estão caindo. Tanto daqueles que se dizem que são de Deus, como aqueles que não são, certo? Nós estamos vendo a bandidagem tomou conta de tudo. Esse pessoal que mexe com coisas ilícitas, eles mexem com as trevas, tá? Porque quem não faz as coisas como está na palavra de Deus, ele mexe com as trevas. Então eles estão vindo com tudo que eles têm direito. Por quê? Porque o tempo é deles. Esse período agora é o tempo de Satanás mostrar tudo aquilo que ele é. Então ele está se revelando em meio às pessoas que o servem, às pessoas que sacrificam a ele. Presta atenção no que eu estou falando aqui, que a coisa é séria. E o que está acontecendo? O que tem que cumprir é o seguinte: vai se desfacelar os governos da terra. Os governos da terra vão ser desfacelados. Eles vão ser arruinados. As pessoas que pensam que têm inteligência, tá? Que não entrou nessa onda, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Pessoas que têm o DNA intacto. Presta bastante atenção nisso. Irmã Ruth, mas o que a senhora quer dizer com DNA intacto? Eu quero te dizer o seguinte. Até 50, 60 anos atrás, um pouquinho, vamos colocar 80 anos atrás, uma mulher sempre tinha um parceiro, certo? Com a liberação sexual, com a Rede Bobo, né? A Rede Bobo fazendo o que ela melhor fez na vida, que foi acabar com os lares. Eles colocaram na cabeça das meninas e dos rapazes que todo mundo é de todo mundo, né? Fizeram até aquela música que eu sempre falo aqui, né? Eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Essa música, a primeira vez que eu escutei, eu lembro até hoje, eu estava em pé na sala, quando começou a tocar na televisão, eu falei, como é que é essa música? Eu fiquei ouvindo, eu falei, não acredito que eu tô ouvindo isso. E ainda comentei, minhas meninas eram pequenas, eu falei, olha, cuidado com essa música aí, hein? Vocês não ficam escutando essa porcaria aí, não. Eu lembro que eu escutei essa música, eu fiquei apavorada na época, isso já tem, eu calculo que quase 30 anos. Eu calculo que mais ou menos quase 30 anos.
não, 20 e poucos anos, 25 anos, por aí. E naquele dia eu falei, meu Deus, o que vai virar? E nós estamos vendo aí, né? Eu não sei se vocês sabem, mas tem umas festas no Rio de Janeiro, quem é do Rio de Janeiro aí sabe o que eu tô falando. Que tem o, como que é, bonde, né? Acho que é o bonde eu não sei como que é o nome lá, essas festas funks, né? E que cada moça, ela vai passando de um por um, né? Um por um ali. E quando essa moça engravida, ela não tem direito de pedir DNA. Por que que não tem pedido de DNA? Porque não sabe quem é o pai. Existiam 100 homens ali, ela sentou nos 100 homens. Entendendo como é que é? Então não tem como pedir um DNA, porque não existe. Agora, uma pessoa que faz isso, a mulher, quando ela tem esse tipo de prática com vários parceiros, dentro dela vai ficando incrustado. Dentro dela é como um carimbo. Cada parceiro que anda com essa mulher, o DNA dele vai ficando marcado no útero dela. Aí ela tem um filho de algum. Só que esse filho de algum vai vir com o DNA daqueles que passaram por ela. Isso se chama telegonia. Se você não conhece, você precisa estudar sobre isso. O que que acontece? Acontece que vem crianças que, para pensar, elas são difíceis. Elas têm distúrbios comportamentais. Tá entendendo? Tem distúrbios comportamentais. Então vai ficando um povo que o DNA vai ficando como é que eu posso dizer? Vai ficando prejudicado. E essas pessoas não vão conseguindo mais raciocinar. Para ela, tanto faz morrer como viver. Ela não tem afetividade com ninguém, ela não tem empatia. Ela vive pelo momento presente. Ela não tem como se apegar a ninguém. Entendeu como é que é? É isso, por isso os cananeus tinham esse tipo de prática. Quando você vê no Velho Testamento que Deus mandava matar todo mundo, é porque eram pessoas assim, vão ficando bestiais. Por que bestiais? Porque o DNA vai sendo corrompido. O DNA vai sendo corrompido. Por que que você acha que Deus eliminou Sodoma e Gomorra? Era esse o problema. Um dos problemas. Por que que Deus mandou eliminar os cananeus? Era porque era esse um dos problemas. Era sexo com animal, sexo com tudo que viesse era sexo. Entendeu? Tudo o que viesse seria sexo. E isso corrompe o DNA. Exatamente. Suelen, exatamente isso. Por isso tá nascendo muita criança com TDAH. É isso daí. Porque eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Mas essa pessoa não entendeu que dentro do útero dela fica carimbado cada parceiro que ela teve. Entendendo? Outro dia eu vi uma moça aí, né? Uma moça da alta sociedade aí, dizendo que ela teve 180 parceiros. Você já parou para pensar o que são 180 carimbos dentro do útero? E se um dia ela for ter um filho, essa criança vai nascer com várias personalidades? Fora que nasce com a cor da pele de um, com a cara do outro, e aí vira aquela mistura. Por isso Deus fala tanto da honestidade dentro do casamento. Por isso Deus fala tanto de nós sermos puros, para que não haja esse tipo de corrupção. Hoje uma criança, ela não consegue mais parar, ela não para. Uma professora para dar aula hoje tem que ter muita fibra, porque as crianças não param, elas não têm capacidade de sentar e ouvir. Entender? Meus irmãos, nós estamos vivendo num momento crítico da sociedade,
o momento crítico da raça humana. Por que esse momento está crítico? Porque a volta de Jesus é iminente. E o que é que está acontecendo? Os reinos desse mundo vão passar. Mas eles vão passar agora. Eles vão ser destituídos. Eu estou falando no aspecto espiritual. Eu estou falando no aspecto profético. Certo? Que a minha live está aberta agora, então eu tenho que esclarecer, porque às vezes chega alguém não entende o que eu estou dizendo. O que eu estou falando aqui é a respeito de profecia. Então, quando você lê as profecias e você lê que os reinos da terra vão se desmontar para a vinda do anticristo, é porque o que está acontecendo é que muitos dos que já estão no governo já são pessoas que não têm cérebro direito. Entenderam? Não tem cérebro. Tanto de um lado quanto do outro. Porque eu não sou direita e eu não sou esquerda. Não pertenço a lado nenhum. Nem votar eu voto. Tá? Nem votar eu voto, para falar a verdade. Mas a gente fica observando, tanto de um lado como do outro, as pessoas estão perdendo o cérebro. As pessoas estão perdendo a capacidade de pensar. Então, o que vai acontecer? Aqueles que ainda pensam vão começar agora a buscar alguém que os salve da situação. Então, os reinos do mundo, os reinos que você está vendo aí, eles vão acabar. Vão ficar os fortes. Qual será o governo tecnocrático que vai ficar? O lugar do 911, né? Onde ali que tem a Estátua da Liberdade, que ali é a besta da terra. Vai ficar o Vaticano, que faz parte, é a besta do mar. Vai ficar Gog e Magog, que é a Rússia. E os príncipes, os reis do Oriente. Quem são eles? Irã e China. Entenderam? O que está acontecendo agora? Nesse exato momento. O homem da terra do 911, ele está deliberando taxas altíssimas alfandegárias. Taxas altíssimas. E ele agora está vindo e cada país vai ter que resolver para que lado vai. Ou se vai para a turma dos BRICS, ou se fica do lado de cá. Quem são a turma dos BRICS? É a turma de Gog, príncipe de Magog, presta atenção, e os reis do Oriente, que são a Pérsia e a China. Presta atenção. Esse é o grupo que vai guerrear o tempo inteiro com a besta da terra e a besta do mar. A besta da terra e do mar são o Ocidente. E para isso tudo se resolver, os outros reinos têm que se desmanchar. Os governos vão cair todos. Não vai ficar governo nenhum, irmãos. Não vai. Não vai ficar governo nenhum. Vão ser divididos o Ocidente e o Oriente. Tá? Europa Oriental, junto com os reis do Oriente, que é Gog, e os reis do Oriente, e do lado de cá é a besta da terra e a besta do mar. A besta da terra tem a marca. Shalom, Sander. A besta do mar tem a religiosidade. A besta da terra vai levantar uma estátua de adoração para a deusa do mar. Entendendo? Para a besta do mar. A besta da terra vai levantar uma estátua de adoração para a besta do mar. Que estátua é essa? Inteligência artificial. O quadro está montado, irmãos. Nós estamos com o Apocalipse montado.
Tem muito pouca coisa para acontecer. Boa noite, Daniele. Muito pouca coisa para acontecer. Você está preparado para os impactos que vão vir aí? Tem que se preparar. Os impactos vão ser tremendos. Você tem que se preparar, porque o mundo vai chegar, ele vai ter que ficar no chão. Os governos, as nações vão ficar no chão. Eu estou falando pelo que está escrito na palavra de Deus. Vão ficar no chão. Eu vou ler aqui com você rapidinho. Eu vou ler aqui só para você ter ideia. Daniel 11, do versículo 35 para frente. Quer ver? Ó? Escuta isso aqui, são 10 versículos. E alguns dos sábios cairão para serem provados, é nesse período aqui, e purificados e embranquecidos até ao fim do tempo. Quer dizer, alguns dos sábios, aqueles que têm inteligência, aqueles que têm sua mente no lugar, vão ser provados até o final dos tempos, porque será ainda no tempo determinado. E esse rei, que é a besta da terra, Shalom, Patrícia, que é a besta da terra, escuta isso, ó, fará conforme a sua vontade, e se levantará, e se engrandecerá. Nós estamos vendo aí, levantando, engrandecendo, sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis. Será próspero, até que a ira se complete, até chegar às taças da ira do Senhor. Porque aquilo que está determinado será feito. Isso é a profecia, aquilo que foi determinado vai ser feito, não importa como vai fazer, mas vai fazer. E não terá respeito aos deuses de seus pais. Por quê? Porque ele vai ter um outro Deus. Nem terá respeito ao amor das mulheres. Ele não terá respeito ao amor das mulheres. Presta atenção. Nesse período, irmãos, o casamento vai ser praticamente proibido. Nesse período, que não vai demorar muito, ter filhos também vai ser proibido. Entendendo? O casamento será proibido, filho será proibido, as máquinas vão gerar. Eu não lembro quem hoje me falou uma coisa muito interessante, que eu não sei quem queria ter um filho e foi exigido que fosse feito com inseminação artificial. Por que inseminação artificial? Porque tudo aquilo que é manipulado não tem o sopro do poderoso. Ô, mestre, saudade de você também, minha irmã. Abraço para você também. Presta atenção, tudo aquilo que é manipulado numa ampola não tem o fôlego de Deus. Ele tem fôlego da terra, como era no tempo de Noé. Eu, quando fiquei sabendo disso, eu quando vi um estudo sobre isso, eu quase caí das pernas. Eu quase caí das pernas. Mas aí você começa a olhar e começa a olhar para o livro de Enoque e você começa a perceber que realmente é verdade. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a qualquer Deus, porque sobretudo se engrandecerá. O homem que está aí, que hoje, né, que hoje ocupa, hoje, eu não estou falando que vai ser ele, eu estou falando que hoje, ele está ocupando o lugar desse homem aqui. Ele ainda fala de Deus, mas eu vi uma pastora que o segue, né, segue não, que assessora ele, e ela não adora Deus, ela chama os anjos. Ela invoca um anjo lá não sei da onde para cuidar do Trump. Entendeu? Ela invoca um anjo não sei de que lugar. E a palavra de Deus diz que nós não podemos invocar anjos. Então, que pastora é essa? Presta atenção. Mas ao Deus das fortalezas honrará. Você sabe o que é o Deus das fortalezas? Sabe a placa do computador? Aquele chipzinho que tem ali?
Você já viu que ele tem um desenho de uma cidade? Aquilo é o Deus das fortalezas. Ele é um desenho de uma cidade. Observa bem, procura aí na internet que você vai ver. Entendeu? Aqui é o Deus das fortalezas honrará. Quer dizer, ele vai honrar a inteligência artificial. Em seu lugar, e a um Deus a quem seus pais não conheceram, honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e com coisas agradáveis. Traduzindo, terras raras. Traduzindo, terras raras. Em terras raras tem tudo isso aí que você precisa. A inteligência artificial, para se manter, ela precisa de muita água, ela precisa de ouro. Tá entendendo? Boa noite, Paula. Ela precisa de coisas preciosas da terra. E haver-se-á com os castelos fortes e com auxílio do Deus estranho, inteligência artificial. Aos que reconhecerem, multiplicará a honra. Aos que o reconhecerem, multiplicará. Aquele que apoiar isso aqui tudo, ele vai multiplicar a honra. O que nós estamos vendo? Quem não apoiar lá em cima, tá com os aranceles, né? Ou tá com as taxações alfandegárias lá nas alturas. Então, quem não apoiar vai estar com as taxas lá nas alturas. E os fará reinar sobre muitos. Quem apoiar tudo que ele disser, ele vai estender tapete vermelho. E repartirá a terra por preço. Que terra é essa? Terra gloriosa. Israel. Shalom, Josi. E no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele. E o rei do norte o acometerá. Presta atenção. O Egito vai lutar com ele. O rei do norte, Gog, o acometerá com carros e com cavaleiros e com muitos navios. E entrará nas terras, terra santa, e inundará e passará. E entrará também na terra gloriosa, e muitos países serão derribados, mas escaparão das suas mãos. Estes, Edom, Moabe, as primícias do filho de Amon. Shalom, Luciana. E estenderá a sua mão às terras, e a terra do Egito não escapará. Vou explicar para vocês o que é a jogada aqui. E apoderar-se-ão dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas desejáveis do Egito, porque o Egito vai cair na mão dele. Tanto que já tem uma ameaça para o Egito se não aceitar o povo que mora em Gaza no Egito. E os líbios e os etíopes vão seguir esse homem. Mas os rumores do Oriente, dos reis do Oriente, do rei do Norte, Gog, com os reis do Oriente, Pérsia e China, o espantarão e sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos. E armará as tendas do seu palácio. Vocês lembram do vídeo? Eu preciso achar onde eu tenho aquele vídeo. Eu acho que eu devo ter ele aqui no meu feed, preciso procurar. O vídeo do Mosca e ele construindo, né? Construindo aqueles arranha-céus, resort em Gaza. E a estátua dele de ouro, como a estátua de Nabucodonosor, no meio de Gaza. E aquela loucura das odaliscas de barba, tá lembrado disso? E o que? Ele fez as tendas dele entre o Mar Grande, que é o Mar Mediterrâneo, e o monte, a Terra Gloriosa. Olha aqui, o Monte Santo e Glorioso do Senhor. E armará as tendas do seu palácio entre o Mar Grande e o Monte Santo e Glorioso do Senhor. Mas virá o seu fim e não haverá quem o socorra. Paz, Larissa. Irmãos,
Gaza está sendo retirado dali para que este homem coloque as suas tendas, o seu palácio real em Gaza, entre o mar Mediterrâneo e o Monte Santo do Senhor. Presta atenção, nós temos que estar alerta. Isso aqui, do versículo Daniel 11, do versículo 35 ao 45, é exatamente o que nós estamos começando a viver agora. Você acredita? Pode ser que não, mas está aqui. Está nítido e patente, está ficando nítido e patente. Se, presta atenção, o nosso país está em que lugar agora? O nosso país vai ser desmontado. O nosso país vai ser desmontado. O governo que está aí vai ser desmontado. Ou, se não for desmontado, ele vai ter que escolher que lado que ele vai estar. Do lado de Gog ou do lado da besta da terra. Nós temos que orar o povo brasileiro. Nós temos que orar pelo povo brasileiro de bem do país. O povo que busca ter uma vida decente. Nós temos que orar. Porque aqueles que não buscam ter vida decente, eles vão viver a vida, sabe, aquela vida louca. É vida louca. Mas nós temos que orar nesse momento pelo povo do Brasil. Colocar o nosso país nas mãos do Senhor. Porque nós estamos num momento de transição, onde tronos podem ser trocados a qualquer momento. Eu não torço nem do lado nem do outro, eu não sou politiqueira, não faço política, eu estou falando mediante as profecias, mediante o que está escrito aqui. Faz 12 anos que eu estudo profecia, que o Senhor me chamou para estudar profecia. Posso estar errada? Posso. Não estou batendo martelo. Mas nesse exato momento, a visão é essa. Nós já estamos com tudo aí. A marca da besta, ela vem pela inteligência artificial. Quem vai ditar as regras do mundo não vai precisar de juiz, não vai precisar, é o governo tecnocrático, é esse Deus que ninguém conhece, é esse Deus que ninguém sabe quem ele é. É esse Deus que exige terras raras, terras com minérios. Ele vai reger a terra, é o governo tecnocrático. Quem está fabricando esse governo? Palantir, Mosca, Peter Thiel. Eles estão por trás do trombeta. Irmãos, é um ninho de cobra. Mas nós temos que vencer. Então nós temos que estar preparados para as fortes emoções que venham dos capítulos seguintes. Nós temos que preparar o nosso coração para aguentar as fortes emoções que vêm vindo nos capítulos seguintes. Esses dias eu fiquei até para baixo, eu fiquei até doente, for sincero. Porque apesar da gente estudar, tá vendo tudo, mas choca você ver a situação, choca, é chocante, é chocante. Então, meus irmãos, fiquem alertas, coloquem suas vidas no altar. Coloquem, é tempo de colocar a sua vida em ordem, é tempo de eu colocar a minha vida em ordem, é tempo de nós estarmos firmes com Jesus, porque ele breve voltará. Eu não tenho dúvida disso. Eu já não tinha dúvida 12 anos atrás, quando eu escutei que o tempo do fim tinha chegado. E agora, muito menos, porque tudo aquilo que Deus me mostrou lá atrás, há 12 anos atrás, que o Senhor falou comigo, sentada nessa mesa aqui, ó. Nessa sala onde eu tô. Que aqui é uma garagem, mas eu fiz uma sala dela. Nessa mesa. Tudo que o Senhor falou comigo nesses anos todos, eu tô vendo tudo acontecer. E agora a profecia, ela vai ficando clara, ela vai se abrindo, ela vai se expandindo, porque ela está nos acontecimentos já. E eu conversando com Deus essa tarde, falando, Senhor, e nós, como que nós vamos ficar? E o Senhor me trouxe uma palavra, hoje de manhã, era mais ou menos meio-dia,
O Senhor me trouxe uma palavra muito séria, porque eu preciso falar com você que ainda frequenta igrejas. Você que ainda está dentro do templo CNPJ. Eu preciso falar com você. A mensagem é especialmente para você. É para todos nós. Mas é especialmente que aqueles que ainda frequentam o templo CNPJ. O Senhor mandou ler para vocês e para nós Ezequiel 33. Eu quero que você escute bem o que vai ser lido aqui, porque é o recado de Deus para mim e para você. Mas principalmente para você que está no templo, ainda frequenta o templo CNPJ. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Lá nas cartas, eu não lembro se é Laodiceia, né? Acho que é Laodiceia que Deus fala que você não é frio e nem quente, você é morno. Porque não é frio e nem quente, eu vou te vomitar da boca. O morno Deus vai vomitar da boca. Aonde está o morno? O morno está dentro do CNPJ. Ah, irmã Ruth, mas sim, e vou te explicar por quê. Lembra das 10 virgens? Está lembrado das 10 virgens? Pois é. Aonde as 10 virgens estão? Porque nós aqui, eu particularmente, faz 12 anos que eu acordo todo dia buscando a Deus para que Deus faça um milagre na minha vida para que eu possa estar com Ele. Eu estou faz 12 anos trombeteando que Jesus está voltando. Então, eu não estou no meio das virgens. Eu não estou dormindo. Eu estou acordada já faz 12 anos. Trombeteando para muitos que me chamam de louca, que me chamam de retardada, que me chamam de fanática, que me chamam que eu gosto de deixar as pessoas malucas, deixar as pessoas desesperadas. São esses termos que eu escuto. Dentro da minha casa, da minha família, eu cheguei a escutar que tinha gente da minha família ficando doente por causa de mim. Entendeu? Então eu fui buscar de Deus aonde estão as virgens. E foi o dia que o Senhor falou para mim que as virgens estão no CNPJ. As virgens estão nos templos CNPJ. Existem as prudentes lá dentro e existem as loucas. E elas estão todas dormindo. Não estão percebendo o que está acontecendo. E essa mensagem é para isso. Nós aqui fora estamos vivendo a igreja de Filadélfia. Aqueles que estão trombeteando são a igreja de Filadélfia. E aqueles crentes no mundo que estão sendo perseguidos são a igreja de Esmirna. Depois você leia aí a igreja de Esmirna e Filadélfia. As trombetas que estão tocando nesse mundo são a igreja de Filadélfia. Mas as virgens, elas vão ouvir o toque da trombeta. Sabe por quem? Pela igreja de Filadélfia. Entendendo? Você está conseguindo me entender, meu irmão? Vocês estão me entendendo? As virgens estão no CNPJ e elas precisam acordar. E quem é que vai acordar? Foi hoje de tarde que isso ficou nítido para mim. Aqueles que estão com a sua cabeça ligada, que estão junto com a igreja de Filadélfia, mas ainda frequentam os templos CNPJ. Vocês têm que trocar a trombeta lá dentro. Vocês têm que acordar as virgens. É loucura? Pode ser loucura. Mas foi o que o Espírito Santo tocou no meu coração hoje. Presta atenção aqui que eu vou ler aqui. Vamos ler 33 de Ezequiel. Tá? É um pouquinho grande, mas eu vou ler a primeira parte. Tá? Diz assim: E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: Quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e o constituir por seu atalaia,
Atalaia. Você não saiu do tempo CNPJ ainda, meu irmão, porque você tem que ser uma atalaia lá dentro. Agora vamos ver se você vai tocar a trombeta lá dentro. E vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a sua cabeça, a cabeça daquele que ouviu, mas não reagiu. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, quer dizer, não teve reação. O seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se, quando o atalaia vir que vem a espada, não tocar a trombeta e não for avisado o povo, se a espada vier e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade. Mas o seu sangue demandarei da mão do atalaia. Você ouviu, irmão? Você entendeu? Presta atenção. Você está dentro da igreja CNPJ. Irmã Ruth, mas eles não deixam falar. Não importa se ele deixa falar ou não. Você tem que botar a trombeta para tocar. Porque se você colocar a trombeta para tocar e eles não ouvirem, o sangue da tua igreja não estará na tua mão. Estará sobre a cabeça deles. Mas se você não tocar, a espada vier e eles perecerem, o sangue deles estará sobre a tua vida. Isso aqui é muito sério. E eu digo para você, o Senhor está mandando dizer hoje, mediante a palavra, você que ainda frequenta templo CNPJ, você tem na tua mão, você é uma atalaia, todos nós somos atalaias, todos nós somos atalaias. Você tem uma missão, é de ir lá e tocar a trombeta. Pede pro pastor, pastor, eu precisava falar, eu posso falar? Ah, irmã, não pode, mas eu preciso, Deus está mandando. Entendeu? Você precisa falar, Jesus está voltando. Vocês precisam acordar do sono, porque os pastores não estão nem um pingo preocupados. A maioria deles não está preocupada. Eu tenho uma moça que vem aqui de vez em quando, aqui em casa, e ela é da Assembleia. E ela falou, Ruth, na minha igreja nem se fala de volta de Jesus. Nem se toca. Lá o negócio é, o pastor vai jubilar, aí vai ter que pagar o pastor jubilado e vai ter que pagar o próximo pastor. E nós estamos ficando que nem doido porque o dízimo não vai dar para pagar os dois. Tá entendendo? Essa é a conversa dentro da igreja dessa moça. E ela vem aqui e toda vez que ela vem, eu tô na orelha dela. Jesus está voltando. Se prepara. Prepara a tua casa porque Jesus vem logo. Não deixa. Ela chega a ficar brava comigo porque eu não paro de falar. Mas eu falo. Eu sou insistente. Eu sou uma velha insistente. Chata, com certeza. Mas eu quero ouvir a trombeta tocar e o meu nome chamar. Eu não vou perder a minha salvação, meu irmão, por ficar com medo de tocar a trombeta. Não. Eu toco trombeta. Se me chamarem para ir numa igreja, eu vou. É que eu não pertenço mais a igreja nenhuma. Minha missão saiu fora da igreja. Deus me tirou do templo CNPJ. Deus me tirou de lá. Para poder me ensinar o pouquinho que eu sei hoje. Porque se eu estivesse lá dentro, eu jamais conheceria. Jamais, porque o evangelho do CNPJ é muito raso. Muito raso. Não estou falando isso também, não quero depreciar. Mas a verdade é essa. Entendeu? Exatamente, é células das igrejas, exatamente, é a oportunidade de falar. Quem tem acesso, você tem o dever, meu irmão, você tem o dever de levar a mensagem. Se você não levar, o Senhor está mandando avisar, se você não levar, o que acontecer com eles vai cair sobre a tua cabeça.
Isso não é brincadeira, isso é coisa séria. Aqui, ó. Ele ouviu o som da... Aliás, versículo 6. Mas se quando o atalaia vir que vem espada, não tocar a trombeta e não for avisado o povo, se a espada vier e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei da mão do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhas anunciarás da minha parte. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio da sua iniquidade, mas o seu sangue eu o demandarei da tua mão. Entendeu? Presta atenção, meu irmão. Aqui não estou de brincadeira, não. Eu estou trazendo aquilo que Deus falou comigo hoje. Entendeu? Estou falando aquilo que o Senhor falou comigo hoje. Eu falo, uns aceitam e debatem de boa, outros irmãos viram a cara. Não tem problema, Suelen. Avança com a fala. Avança com a fala. Não tem problema que vire a cara. Não tem problema. Faz de conta que você... Ó, faz cara de paisagem. Entendeu? Faz cara de paisagem e leva a palavra à frente, porque o Senhor vai cobrar. O Senhor vai cobrar. Mas quando tu tiveres falado para desviar o ímpio do seu caminho, para que se converta dele, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua impiedade, mas tu livraste a tua alma. Entendeu? Exatamente, Luciana. Você que tem entrada, Luciana, precisa falar a tempo e a fora de tempo. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel, assim falai vós, dizendo, visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como viveremos então? Dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Meu irmão, você é a trombeta para converter. Não, eles não gostam de ouvir, não gostam. Mas gostando ou não, fale. Gostando ou não, fale. Que Jesus está vindo e é preciso arrependimento, é preciso conversão, é preciso mudança de rumo. Irmãos, é melhor você enfrentar uma cara feia agora do que você ouvir Jesus dizer para você, não te conheço. Por que eu não te conheço? Porque você não trombeteou onde deveria trombetear. Eu sei, irmãos, eu já fui amaldiçoada por uma pastora. Eu já fui amaldiçoada por uma pastora, tá bom? Porque ela disse que eu era herética. Ela disse que onde já se viu dizer que o Chiquinho não era um homem de Deus. Foi no tempo do Chiquinho. Onde já se viu eu dizer que o Chiquinho não era um homem de Deus, que o Chiquinho era um homem de Deus. E que ela sabia escatologia de frente para trás, de trás para frente, que aonde que Jesus estava voltando. Entendeu? E eu olhei bem nos olhos dela e falei, olha, eu só vou te dar um conselho. Se conserta com Deus. Revê os teus conceitos, porque vai você e a tua igreja para o inferno. Falei para ela, na cara dela. Vai você e a tua igreja para o inferno. Entendeu? Eu nunca me esqueço desse dia, porque esse dia eu saí de casa passando mal e eu não sabia o porquê que eu estava passando mal. Quando eu cheguei lá, que eu vi aquela mulher daquele tamanho, porque eu sou pequenininha, eu tenho 1,56 m, né? Eu sou pequena. E aquela mulher imensa, desse tamanho, 3 vezes maior do que eu. E a mulher dava de dedo na minha cara.
E eu falei, Senhor Jesus, me cobre debaixo do teu sangue. Me cobre debaixo do teu sangue. Eu queria ver a cara dela hoje, né? E o que mais me impactou, sabe o que foi? Porque eu falei, Senhor, eu cheguei aqui em casa, que eu tava com meu coração vindo na boca. Eu estava começando a pregar a palavra de Deus, começando a anunciar que Jesus estava voltando. Foi bem antes da pandemia. Eu ensinava, eu levava Apocalipse na casa de uma moça aqui, reunia, ficava uma mesa de 30 lugares lotada de gente. Até que trouxeram a tal da pastora. Passou uma semana, eu não tinha ela no meu Facebook, não. Quando uma semana depois, veio na minha página o feed dela, levando as crianças para assistir Malévola. Levando as crianças da igreja para assistir Malévola. Aí eu falei, tá aí, ó. A pastora levando as crianças para assistir um filme satanista. Um filme satanista. Que autoridade tem uma mulher dessa para falar da palavra do Senhor? Exatamente, tem muitos que não gostam de ouvir falar de que Jesus está voltando. Não gostam, eles não gostam. Eu tenho parentes meus que não gostam. Eu tenho parente meu que não gosta. Eles têm pavor de ouvir falar que Jesus está voltando. Eu já nem falo mais, porque já faz 12 anos que eu fico falando, né? Então já estão bem sabendo. Então eu vou falar para quem ainda não conhece. Meus vizinhos aqui nem chega perto. Eu falar que Jesus está voltando, sai todo mundo correndo. É só eu falar que Jesus está voltando que sai todo mundo correndo. É incrível. Mas nós não podemos, meus irmãos. Nós precisamos pregar a tempo e a fora de tempo. E o recado de Deus nessa noite é esse. Desde o meio-dia que eu estou com esse recado pronto para dar essa noite. Coloca a tua vida em ordem com Deus. E leva para a igreja que você pertence, a igreja que você está indo. Leva lá para dentro. A tua missão é essa, é levar lá para dentro. Que Jesus não tarda a voltar. A tua missão é mostrar que Jesus vem vindo. Mas você tem que explicar. Isso que a gente comenta aqui, você precisa estudar também. Porque senão eles vão partir para cima de você. Se você não tiver como responder as perguntas deles, a coisa fica complicada. Mas mesmo assim, avança. Mas eu te peço, estuda a Bíblia. Eu te peço, leia Apocalipse, leia Daniel, leia Tessalonicenses, leia os profetas menores. Lá está o Apocalipse inteiro. Há uns anos atrás, fui na igreja evangélica que a minha finada cunhada frequentava. Teve um episódio de uma pastora de São Paulo que tinha uma filha colorida e falou com orgulho isso para todos. Tá desse jeito, é a inclusão, né? Inclusão. Todas as vezes que oro, faço confessar Jesus como Senhor e Salvador, sim. E faz confessar que Jesus está voltando. Não deixa... Gente, nas suas orações nas igrejas, vocês têm que falar que Jesus está voltando. Presta atenção. Presta atenção. Não caia na fusarca que você vai se salvar sem você falar. Você tem que ser uma trombeta. Você tem que ser trombeta. Porque senão o Senhor vai pedir conta da alma dessas pessoas. Isso ficou muito claro para mim hoje, mas muito, muito claro. Nós temos que trombetear enquanto é dia, porque, irmãos, a coisa vai acontecer rapidinho. Presta atenção, nós estamos a 615 dias para o término da geração da figueira. Falta pouco tempo, muito pouco tempo. Jesus vai voltar nesse período? Pode ser um pouco depois, pode ser um pouco antes, mas o tempo já chegou. Isso aqui dá um ano e alguns meses.
Vai dar em março de 2027. Vai dar em março de 2027. O tempo está restrito. O tempo está curto. Eu tenho visto vários irmãos, trazendo revelações, sonhos proféticos da volta de Jesus. Isso não é em vão. Isso não é em vão. O Senhor está avisando. Está lá em Joel. Vossos filhos, vossas filhas terão sonhos, visões. Vossos velhos, tá entendendo? Terão visões. Pelo amor de Deus, gente, abre a cabeça. Jesus está vindo aí. Ele está avisando. Não vamos perder a nossa salvação, porque você tem vergonha de falar que Jesus está voltando. Cuida da tua vida, meu irmão. Em nome de Jesus, cuida da tua vida. Não importa o que façam com você. Não importa. Anuncia, trombeteia, Jesus está voltando. Não vai demorar, a volta de Cristo não vai demorar. Ela é breve. Como é que você vai apresentar para Deus que você trombeteou? As tuas redes sociais têm que ser para isso. Entendeu? As tuas redes sociais têm que ser para isso. As minhas redes sociais, meu irmão, até o meu trabalho, eu parei de divulgar o meu trabalho só para pregar a palavra de Deus. Eu parei com tudo para poder vir aqui pregar. O dia inteiro eu não posso sair da minha casa, mas o dia inteiro eu estou aqui. Estou esperando a Luciana vir para a gente começar a pregar nas praças aqui em Maringá, né, Luciana? Entendeu? Vamos lá aguardar, né? Aguardar o que Deus vai fazer. Ter uma companhia para ir para as praças pregar. Porque a hora que a internet acabar, vai ser para a praça que eu vou. Vai ser para as casas, colocar panfletos na praça escrito, ó, na mão. Tá entendendo? É tempo, meu irmão. É tempo de ver Jesus voltar. Entendeu? Nós vamos, nem que não seja aqui, né, Luciana? Seja em outro lugar. Nós vamos nas praças arrumar um megafone, né? Eu vou até arrumar um megafone. Vou ver como aqueles que não precisa de energia, entendeu? Para poder, porque nós vamos ficar sem energia, né? O megafone não precisa. Ele funciona sem energia. Então, meu irmão, vamos lá, entendeu? Exatamente. Esses vão ser. Deus vai pedir conta deles. Deus vai pedir conta deles. Entendeu? Busca a Deus. Porque Deus vai pedir conta de todos nós. O que nós estamos fazendo? O que é que nós estamos fazendo? Estamos fazendo a vontade de Deus? Estamos pregando? Estamos anunciando que Jesus está voltando? Você não tem vergonha de falar? Faz uma camiseta bem grande. Jesus está voltando. Você tem vergonha de falar? Escreve cartas, põe no escaninho do teu prédio de apartamento. Põe em cada caixa de correio lá do teu prédio de apartamento, põe uma cartinha que Jesus está voltando. Você não precisa nem falar quem você é. Tá entendendo? Eu fiz isso, irmãos. Eu fiz isso. Eu escrevi 40 cartas de uma vez. E não foi carta pequena, não. Foi uma carta grande. Eu mandei para 40 amigas minhas, cada uma com um bloquinho de patchwork junto. Além de fazer os bloquinhos para mandar para elas, eu fiz a carta à mão, redigida à mão, em cada folha de papel. Minha mão chegava a trincar, de dor, de escrever o tempo inteiro, escrevendo ali 40 cartinhas, eu escrevia 10 por dia. Tá entendendo? Mandei para todo mundo. Outro dia uma escreveu assim para mim: Ruth do céu, tudo que você escreveu naquela carta tá acontecendo. Eu falei: pois é, vai ficar pior, se prepare. Vem para Jesus enquanto é tempo. Entendeu? É isso mesmo, é colocar debaixo da porta, exatamente isso. Exatamente isso. Nós temos que pregar, nós temos que falar do amor de Cristo. Tá na hora, meu irmão. Está na hora. É hora de colocar a casa em ordem, é hora de colocar a vida em ordem. Porque em breves dias tudo vai se revolucionar. Tá entendendo? Tudo vai revolucionar.
Nós vamos levar um susto, nós vamos dormir de um jeito e acordar do outro. Se prepare. Parece, só tá ficando louca? Não, você pode até achar que eu tô louca. Você pode até achar que eu tô louca, mas não tô não. Pode aguardar. Nós vamos dormir de um jeito e vamos acordar com o mundo virado de perna pro ar. Mais do que já tá. Vamos orar então. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome honrado do teu Filho Jesus Cristo, nós estamos diante da tua presença, te louvando, bendizendo o teu nome, te agradecendo, Senhor, porque o Senhor é bom em todo tempo. Te agradecendo, Senhor, porque o Senhor deixou registrado aqui em Ezequiel 33, que nós temos que ser atalaias. E que se nós não formos atalaias, aquele que nós deveríamos anunciar, se perder, o sangue dele cai sobre nossa cabeça. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda. Eu te peço, Pai, nos dá força, nos dá inteligência, para a gente poder levar essa missão à frente. Não é fácil, Pai, mas não é impossível junto contigo. Eu te peço, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, nos cubra debaixo do teu sangue. Nos dá discernimento, Senhor. Nos dá sabedoria. Eu quero te pedir pela vida da Sara, Pai, pela vida da Aline Cristo, pela vida da Valmira, dos seus pais, das suas filhas, do seu esposo, da Viviane Peixoto, que está enlutada, Senhor. Sua mãe faleceu, guarda ela debaixo da tua mão de poder, do João Vitor, da Jaque, das suas crianças, da Aline Franciele, da Rosimeire, da Mônica, Pai, abençoa tua filha, sua família, seus funcionários. Guarda ela, Senhor, na sua lida, em nome de Jesus. Te peço pela vida da Estela, da sua família, da Dani Cristina, dos seus filhos, Pai, da sua família, da Celeste, da Carol, dos seus meninos, da Joelisa, da Maris, da Vânia Lúcia, da Leninha, do Charles, da Vanilda, Pai, da sua netinha. Te pedimos da Crica, Senhor, guarda a tua filha, da Bete Borba, sustenta na tua graça, da Irene Lara, da Cleidiane, da sua família, da Tássia, da Tassiana Donato e seus filhos, da Poliana, doutor Ivane e sua família, Pai, da Josi, da Bruna Soares, da Clarinda, da Clarice, da Renata Carneiro, Senhor, da Mônica Barra, abençoa a tua filha em nome de Jesus, da Aline Milani, Pai, dos seus filhos, da Nayara Paiva, da Irivanes, dos seus filhos, da Eunice, da Graciele, do Gabriel, da Sandra Manfrinato, da Sandra Nunes, da Roberta, da Patrícia, do Paulo, da Marisa, que lá em Belo Horizonte, guarda os teus filhos, Pai, da Célia Regina, da Susan Chates, da Valéria, da Ana Guiar, da sua mãe, da Ana Dourado, da Laurita, de sua família, da Edna e a sua família, da Kélia Brito, da Edna Maria, da Socorro, da Patrícia Faria, Pai. Guarda as tuas filhas debaixo da tua mão de poder. Te peço pela Marta Valéria, pela Larissa, suas crianças, sua família, Senhor. Guarda essa família em nome de Jesus, da Rose, da Isabel, da Dani, da Edna, do Daniel, dos seus filhos, Pai. Põe a tua mão de misericórdia sobre essa família com salvação em nome de Jesus. Te peço pela vida da Fatinha, te peço pela vida da Suzana, do seu filho, do Denildo, do pastor Luiz, Pai. Guarda o teu filho debaixo das tuas poderosas mãos. Da Fernanda, das suas filhas, seu esposo, do seu primo, da Cleide, do Alberto, da Andréia Brau e seu esposo, da Andréia Medeiros, da Andréia Coelho. Guarda as tuas filhas debaixo das tuas mãos de poder, da Joelma, suas crianças, seu esposo, da Arlinda, da Maria Lucilene. Te peço, Pai, pela vida da Paula, do Pedro, lá em Portugal, pela Clara e a sua família lá na França, pelo pastor Vitor, pela pastoração. Guarda eles debaixo da tua mão. Do Alexandre, da Simone, dos filhos, da Luciana, das suas filhas, do seu esposo, Pai. Guarda em nome de Jesus. Te peço pelo Juliano, pela Meire, pelos seus meninos. Fortalece essa família na tua graça, em nome de Jesus. Finca as estacas, Pai,
Aumenta, amplia as estacas. Que eles possam jogar as estacas ao longe, Pai, e ter a cobertura do Teu Santo Espírito. Te peço pela Aline e pela Osimira, guarda as tuas filhas debaixo da Tua mão. Te peço pela vida da Berenice, Pai. Guarda todos os Teus filhos. Te peço por todos aqueles que não estão aqui, mas que escutam essa live, que estão, Senhor, ouvindo essa palavra. Te peço por aqui, pelo YouTube, aonde essa mensagem chegar. Te peço também, Senhor, pelos Teus filhos nos 4 cantos da terra, pela igreja de Esmirna, a igreja perseguida, pela igreja de Filadélfia, a igreja que está atuante, levando a palavra à frente. Que a Tua mão de misericórdia esteja segurando o Teu povo, Pai. Que nós possamos ser trombetas em meio ao caos. Vem nos guiar, vem nos ajudar. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, a fazer a Tua vontade. Sê conosco, livra-nos do mal, livra-nos do perigo. No nome honrado de Jesus de Nazaré, que vive e reina para toda a eternidade. Amém e amém. Irmãos, fiquem na gloriosa paz do Senhor. Escutem essa palavra de hoje. Escuta bem. É tempo de converter o celular. É tempo de converter as conversas. Não jogue conversa fora. Não perca tempo com conversa que não leva você a lugar nenhum. Fale daquilo que interessa. O que interessa nesse momento para nós é a volta de Jesus. Nós precisamos ser os atalaias de Ezequiel 33. Se nós perdemos essa oportunidade, nós podemos perder a nossa coroa. Fiquem na graça do Altíssimo, que o Pai abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém e amém.